Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço as pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Empório do Bacalhau, que além da maravilhosa bacalhoada e bolinhos de bacalhau, serve uma imensa variedade de pratos à la carte, salgados ao forno e doces portugueses. Às quartas e sábados, servem a famosa feijoada light com guarnições de primeira qualidade. Empório do Bacalhau, preço justo, qualidade e simpatia é a nossa marca. O Empório do Bacalhau fica na rua Santo Amaro, número 382, telefone 3101-8105. Inclusive, é o local onde a nossa galera faz o happy hour todas as sextas-feiras até às 20 horas. Apareçam por lá e venham tomar umas geladas conosco. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Fabiano Cris, parceiraço da podosfera e que agregou em muito o NetoCast Esportes com seus comentários e considerações certeiras sobre futebol. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Suprabá, povo! Para você que quer conhecer podcasts novos ou conhecer um pouquinho mais sobre o seu podcast favorito, venha para o MongeCast, onde nós entrevistamos o convidado para falar um pouco mais sobre o projeto dele, a vida dele e tudo mais. E, no final, a gente convida ele para meditação, um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia. Então, para você entender um pouco melhor, mongecast.com.br, acesse e ouça. Começa agora NetoCast Esportes, um papo informal sobre esporte em geral, no cenário global. Suprabá, povo! Pois bem, meu nome é Yuri Brauli, sou lá do MongeCast, podcast de entrevistas, e do Rock do Pinheiro, redes sociais e podcast, enfim, podcast a partir de abril, tudo que você precisa saber sobre o rock em Curitiba. Mas o assunto aqui não é o Rock do Pinheiro, muito menos MongeCast.
o assunto é esportes e, no meu caso, futebol e a Fórmula 1, porque a Fórmula 1 ela é danadinha. Ela tá se movimentando pra caramba enquanto estamos de férias, tipo. E a notícia agora envolve duas equipes diretamente, que é a senhorita Red Bull e a senhorita Racing Point, duas equipes com R, por sinal. E o que isso tem a ver? Nada. Mas é o seguinte, gente, a Red Bull ela vai perder o patrocínio da Aston Martin. A Aston Martin ela tinha uma parceria com a Red Bull para a fabricação de carros de luxo. E daí agora ela vai deixar de ser patrocinadora da Red Bull por um motivo básico, que é o seguinte: o senhor Lawrence Stroll, que vem a ser o dono da Racing Point, um dos donos, ele comprou 17% da Aston Martin. E com isso, a Aston Martin ela volta enquanto equipe e enquanto garagista, por assim dizer. Acho que é garagista o nome. Mas enfim, enquanto equipe de fábrica para Fórmula 1. Então, basicamente, a Racing Point ela vai ser rebatizada como Aston Martin. A Aston Martin ela teve uma vida curta enquanto equipe de fábrica da Fórmula 1. Ela participou nas temporadas de 1959 e 1960 como equipe de fábrica. E ele teve um total de 0 pontos. O máximo que conseguiu foi 2 sextos lugares na Grã-Bretanha e em Portugal, no ano de 1959. Na época era assim, as equipes elas não precisavam disputar de todas as corridas. Então, dos 10 grandes prêmios que teve, em 1959 a Aston Martin participou de 4 e em 1960 participou de 2. Então acabou que a Aston Martin teve vida curta. Ela chegou a ter motores para algumas equipes, mas nunca vingou de fato. Então agora é a chance que a Aston Martin tem de pontuar, e mais do que isso, ela tem uma grande chance de pegar pódio, porque a Racing Point, vez ou outra, tipo, num momento raro, tipo, quando dá um desastre aí, ela consegue um pódio. A última vez foi quando ela ainda era Force India, com o senhor Sérgio Pérez, que continua na equipe, né? Assim que nem o Lance Stroll, né? Afinal, ele é o filho do dono, como é que não vai estar ali? Então, assim, é uma notícia que ela pega um pouco a Fórmula 1 de surpresa, né? E isso também talvez deve interferir na Mercedes, porque, né, o Lawrence Stroll era cogitado para comprar a Mercedes, a equipe Mercedes. Agora, como não vai acabar não tendo isso, a Mercedes fica com o futuro incerto para 2021. Mas, enfim, da Fórmula 1 é isso. Agora vamos falar de futebol, né? Começando com a Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil ela tá começando nesse fim de semana, a primeira fase. Para quem não sabe, a Copa do Brasil é assim: são 80 equipes que elas largam nessa primeira fase. Vira 40, vira 20, vira 10, vira 5, e esses 5 aguardam os 11 que já estão esperando ali, que já estão classificados, os times que estão na Libertadores, o campeão da Copa Verde, o campeão da Copa do Brasil e, se não me falha a memória, o campeão da... da onde? O campeão da Série B. Então tem o Red Bull, tem o Fortaleza, tem o... acho que é o Paysandu ou o Cuiabá que estão garantidos ali. Então, assim, a Copa do Brasil na primeira fase começa com 80, que vão virar 5 e vão pegar esses 11 que já estão direto. E assim, a gente tem... eu estou gravando isso na quarta-feira, né? Muito provavelmente o podcast ele entra ali no final da quarta, início da quinta. Então, assim, o que tem de jogo interessante aqui, por exemplo, é que o CRB da Série B, né? Venceu o Independente por 3-2. Aí descendo um pouquinho mais, tivemos uma zebra, porque o Criciúma
que é bem tradicional, tomou 4-1 do Santo André, tipo, foi eliminado sem penas. O Operário, né, da Série B, meteu 3-1 no Barbalha. Então, assim, por enquanto que nós temos de resultados concretos é isso. Lembrando, né, que nessa primeira fase o regulamento é o seguinte: o time de fora ele tem a vantagem do empate, porque o time que joga em casa ele é mais fraco no ranking, então ele joga em casa, só que o time de fora tem o direito do empate. Então, se o time de casa vence, ele passa de fase. Se dá empate, quem passa é o time de fora, o visitante. Enfim, essa é a Copa do Brasil, né? O regulamento vai ficando mais esdrúxulo lá pra frente daí, da segunda e terceira fase. Mas, por enquanto, o que nós temos é isso. Do Nordeste, nós temos também alguma coisa que vale aqui alguma coisa, né? Porque é Copa do Nordeste, né? Que nem eu falei, eu acabo não falando muito dos estaduais aqui do Nordeste, porque primeiro que é muito estadual, então é melhor falar da Copa do Nordeste primeiro, porque é mais importante para eles no momento a Copa do Nordeste do que os estaduais. Bahia, por exemplo, ele tá numa correria que tem vezes que tá encavalando jogos, tá encavalando o jogo da Copa do Nordeste, com o jogo do Baiano, com o jogo da Copa Sul-Americana, com Copa do Brasil. Gente, tá uma confusão pro lado do Bahia, que pelo amor de Deus. Mas assim, daí acaba que o Campeonato Baiano vai sendo patinho feio pro Bahia até a fase final ali. Então assim, como que tá na Copa do Nordeste? Tivemos a segunda rodada, Bahia 2-0 no Imperatriz, CRB 1-0 no Santa Cruz, Sport 1-1 com o Vitória, River 3-1 no CSA, olha a zebra aí, Fortaleza 1-1 com o Ceará, clássico, Botafogo da Paraíba 1-1 com Confiança, Náutico 2-0 no Frei Paulistano e ABC 2-1 no América de Natal, outro clássico regional. Campeonato Goiano agora, eu tava falando tudo da situação do Vila Nova, daí ele foi com o Goiás fora de casa e arrancou um glorioso empate, o que pro Vila Nova já tá sendo muito, diga-se de passagem. Agora o Vila Nova está na 6ª colocação ao invés da 8ª. Tá subindo ali, empatado com o Iporá, né, na 6ª colocação, mas tá ali, tá, vale. E o Atlético de Goiás, que estava na liderança, tomou 1-0 do Jaraguá. Gente, o que o Jaraguá tá fazendo? Ele tá na liderança do campeonato goiano. Um campeonato que tem 2 times na Série A, um time na Série C, o Jaraguá, que tá sem divisão, gente. Ele acabou de chegar no campeonato goiano. Tá na liderança do campeonato goiano. Que zebraça que tá aparecendo. Deixa eu até ver de onde que é esse Jaraguá de Goiás, gente. Deve ter uma cidade que é Jaraguá em Goiás. É um município brasileiro no estado de Goiás que tem 46 mil pessoas. A estimativa, em 2015, a estimativa do IBGE é que agora tem 50 mil. Então desse lugar aí, uma cidade com 137 anos, altitude de 610 metros, o prefeito se chama Zilomar, parabéns para a mãe do prefeito, por sinal, mas acho que isso não é o assunto. Desculpa, Zilomar, mas teu nome é meu filho, né? Zilomar, não ouve esse negócio aqui, pelo amor de Deus. Vamos falar do Campeonato Paranaense, pelo amor de Deus. Campeonato Paranaense, no Campeonato Paranaense nós tivemos Operário 1-0 no Cianorte, Coritiba 3-2 no Londrina, tivemos o clássico entre Atlético Paranaense e Paraná, que foi 1-1, e o FC Cascavel, falo isso porque tem 2 Cascavel, o FC e o Cascavel CR, o FC Cascavel 3-1 no PSTC. E por que eu tô falando desse jogo? Porque agora o Cascavel é o líder do Campeonato Paranaense. O Coritiba é o vice-líder,
O Atlético Paranaense é o terceiro colocado, o Operário é o quarto e Londrina é o quinto. O Paraná, gente, o Paraná. O que a gente faz com esse time aqui, meu Deus? O Paraná, ele tá na oitava colocação. A esperança pro Paraná, apareceu uma notícia aí agora, que a esperança pro Paraná é um investidor russo, né? Aliás, um grupo de investidores, e o principal dele é russo. Os caras chegaram de helicóptero lá na sede, não sei se na Vila Capanema, se foi na Kennedy, que a sede do clube é na Kennedy, mas até por ser um helicóptero, eu acho que fica melhor ele pousar na Vila Capanema. Enfim, não interessa, mas o fato é que esse grupo de investidores está disposto a investir no Paraná. E é o que pode salvar o time no final das contas, né? Porque eles tentaram fazer um leilão para arrematar o clube, né? O futebol do clube, e ninguém quis comprar. Então, assim, o Paraná ele tá numa pindaíba, tá numa dívida do cacete. E esse investidor russo que surgiu, sabe lá da onde, é a chance pro Paraná poder escapar dessa. Então, que venha esse investidor e que esse investidor seja bom pro Paraná, né? Que não seja que nem o do Figueirense. Falando do Figueirense, campeonato catarinense agora, Criciúma 1-1 com o Marcelo Dias. Ô, pensador, não tá dando, eu não tô conseguindo falar uma vitória do teu time, cara. Figueirense 0, Avaí 2. Brusque 1-0 na Chapecoense. Gente, a Chapecoense. Joinville 2-1 no Concórdia. Por que eu tô falando gente, a Chapecoense? Bom, Brusque é o líder do campeonato catarinense. Uma zebra no Mútil, né? O Brusque agora tá vindo forte, investimento forte da loja do Véia da Van. Do Véia da Van, inclusive. Avaí segundo, 7. Juventus 7. Zebra também. Figueirense 7. Marcelo Dias 7. Joinville 6. Criciúma 5. Tubarão 4. Chapecoense na penúltima colocação com 2 pontos. Gente, a Chapecoense, eu acho que vai dar chabu aqui. Porque o time tá com futebol irreconhecível. Essa queda para a Série B não fez bem para a Chapecoense. E eu tô achando que eles vão cair para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Tá feia a situação. Eu realmente tô preocupado com a Chapecoense. Então, assim, eu não sei. Eles andaram fazendo umas 2 contratações recentemente. Eu não sei o que vai vir disso, mas tá feio. Eu não sei o que vem por aí, mas tá feio. A Chapecoense vai ter que acordar aí. Porque assim, quem não vai para as quartas de final do Campeonato Catarinense cai. E a Chapecoense tá caindo no momento. Tomara que escape. Vamos lá então, agora falando do Campeonato Gaúcho, que eu finalmente tenho um motivo para comemorar. Eu enquanto torcedor gremista, claro. Primeiro, falar aqui do Grupo A, que o Ipiranga empatou com o Internacional por 0-0. É o jogo que importa, né? Acabou que Internacional e Ipiranga se garantiram na primeira fase, 10 pontos cada um, com esse empate, e os outros estão lá atrás, tipo Pelotas de Juventude tem 4, Novo Hamburgo tem 3, São Luís tem 1. Então, no final das contas, Juventude, Ipiranga, Internacional e Novo Hamburgo vai ser para decidir quem que vai ser o primeiro do grupo. E podemos ter um Grenal logo nas semifinais desse primeiro turno aí, porque, né, o Grêmio, ele tá na segunda colocação, ele meteu 5-0 no Esportivo. Gente, o Luciano e o Diego Souza fizeram gols no mesmo jogo. Eu não tô acreditando nisso. Diego Souza, ele estreou no Grêmio com vitória, gente. Com gol. Que Grêmio que é esse? Eu não tô reconhecendo. Gente, eu venero o Renato Gaúcho. Eu sei que é muito cedo cedo, caramba, ele ganhou uma Copa do Brasil, uma Libertadores. Eu venero o Renato Gaúcho até mesmo quando ele tá mal. Esse cara, ele ganhou uma Libertadores pelo Grêmio como jogador e outra como treinador. Foda-se se ele tomou 5-0 do Flamengo. Eu venero o Renato Gaúcho, viu, gente? Eu venero o Renato Gaúcho.
eu acho que deu pra perceber que eu sou gremista, né? Mas o Caxias venceu por 1-0 o Brasil de Pelotas, então o Caxias segue na liderança do grupo e o Grêmio na vice. Então, assim, o Grêmio enfrenta a Aimoré e o Caxias enfrenta o Esportivo. Vamos ver o que vem aí, porque o Grêmio pode ser líder ou vice-líder do grupo e podemos ter um Grenal aí logo nas semifinais. Não vamos nem esperar a final. Agora indo para o Campeonato Paraense. Vamos dar um pulão do sul para o norte. Campeonato Paraense, né? Os tradicionais são Remo e Paysandu, não tem como fugir disso. Remo 2-1 no Independente e o Paysandu tomou 3-2 do Castanhal, gente. O Remo está em primeiro, Paragominas em segundo, o Paysandu em terceiro. Mas são 3 rodadas aí, ainda tem chão pela frente. Que no caso é turno único, então turno único, daí semifinal e final, então não foge muito disso. Vamos lá, Campeonato Carioca agora. No Campeonato Carioca nós tivemos eu vou falar da rodada atual, mas antes vale uns centavos para falar do que aconteceu no jogo de quinta, que foi Fluminense 1-0 no Flamengo. E, de quarta, aliás, foi Fluminense 1-0 no Flamengo. E deu uma merda gigantesca, porque assim, gente, uma parte da torcida do Fluminense gritou time de assassino pro Flamengo. Não preciso nem falar por quê, né? Por causa do que aconteceu lá envolvendo os garotos do Ninho, que acabou que no final das contas deu toda aquela história do container, que pegou fogo, matou as 10 crianças, as famílias ainda estão tentando ter a indenização do Flamengo, tá na justiça isso, não preciso nem entrar em detalhe, todo mundo já sabe a história de A a Z, de frente para trás, de trás para frente, enfim. Não precisa entrar em detalhes. O que entra em jogo aqui é o que aconteceu com a torcida do Fluminense, né? A parte da torcida do Fluminense, né? Vai lembrar, uma pequena parte que estava lá e acabou, né? Que no final das contas teve até um torcedor que é menor de idade, diga-se de passagem. Ele mandou esse vídeo num grupo, parece, do WhatsApp, e sabe Deus como isso foi espalhar. Bom, a partir do momento que você manda qualquer coisa, mesmo que seja no WhatsApp, isso está propenso a vazar. Tipo, não precisa entrar em detalhes, até porque eu não sou perito no assunto. Mas assim, esse cidadão é menor de idade, a torcida organizada do Flamengo vai tá ameaçando caçar essa pessoa, porque esse vídeo vazou dele gritando tipo de assassino junto com a torcida e tal. Gente, assim, não vamos entrar no mérito do que aconteceu, mas eu só vou noticiar, não vou entrar no mérito porque é muito complicado para tecer qualquer comentário, é um assunto muito delicado, tanto se é válida a reclamação e a provocação com o Flamengo, tanto se foi de bom tom, não. Obviamente que não foi de bom tom, mas assim, até onde que a provocação vira deixa de ser provocação para virar ofensa. Assim, debates e debates e debates e debates, assim, é claro, outros debates, não foi, a torcida do Fluminense não é a única que faz isso, a torcida do Flamengo também não é a santa da história, tem histórico da torcida do Flamengo fazendo isso, tem histórica da torcida do Fluminense fazendo isso, do Vasco, do Botafogo, enfim, a questão é se atualmente ainda tá valendo, ainda cabe isso para enquanto, como eu posso dizer, enquanto lado humano da coisa, né? Enfim, tá dada a notícia, tá explicado tudo, então assim, gente, tá tudo constado nos autos. Pois bem, explicado isso, agora vamos falar da quinta rodada, que é o que importa, a última rodada. Fluminense 0, Boa Vista 1, olha a zebra aí pintando.
Botafogo 1-0 no Vasco, isso eliminou o Vasco. Então assim, gente, crise no Campeonato Carioca. Além da Globo não exibir os jogos do Flamengo, ela não vai exibir os jogos do Vasco na fase final da Taça Guanabara. Triste. E o Flamengo enfiou 3-1 no Resende. Com isso, Boa Vista e Flamengo tem 10, Botafogo tem 9 no grupo A. Grupo B, Volta Redonda e o Fluminense tem 12, Madureira tem 10. Então vamos ver o que vem nessa última rodada, que vai ser nesse final de semana. Nesse final de semana agora. Campeonato Mineiro agora. No Campeonato Mineiro, tivemos a quarta rodada. O América Mineiro fez 3-0 no Uberlândia. O Atlético Mineiro fez 1-0 no Tombense. E o Cruzeiro quase que patinou aí. Primeiro tempo acabou 2-0 pro Tupinambás. O nome do time. E o Cruzeiro virou e fez 4-2. Tipo, sustinho, hein? E vamos lá. Aliás, o Cruzeiro, pelo amor de Deus, gente, ele tá arranjando time em dívida onde não tem. O Rodriguinho agora tem uma dívida, sei lá da onde que surgiu. O Cruzeiro vai perder pro Bahia. O senhor Rodriguinho. E o Fred ainda tá nessa situação, porque assim, o Fred ele tá aí pra ir pro Fluminense, se tudo der certo, só que para isso ele tem que rescindir o contrato, porque o Fluminense não vai comprar o Fred. Só que para rescindir esse contrato tem que ver uma dívida que o Fluminense tem com o Fred de 30 milhões de reais. Então, assim, boa sorte pro senhor Cruzeiro, né? E boa sorte pro Fred, né? Pra ele conseguir essa rescisão e pro Cruzeiro para conseguir também. Enfim, feito isso, agora vamos falar do Campeonato Paulista, gente. Campeonato Paulista, tivemos o clássico regional entre Corinthians e Santos. O Corinthians enfiou 2-0 no Santos. Tivemos também o Bragantino, Red Bull Bragantino, né? Aqui a gente fala o nome completo, aqui a gente não tem isso de ficar escondendo o nome de marca. Falamos o nome completo, damos o devido crédito. Red Bull Bragantino 2-1 no Palmeiras e São Paulo 1-1 com o Novo Horizontino. Gente, polêmica esse jogo, porque teve 2 gols anulados do São Paulo. A comissão de arbitragem foi até afastada pela péssima atuação, mas enfim. E nós tivemos um jogo que merece destaque, porque o Mirassol, para quem não se lembra, o time que aplicou 6-2 no Palmeiras, no Paulistão longínquo, meteu 6-0 no Botafogo de São Paulo. E, gente, coitado do Botafogo de São Paulo. Então, com isso, no grupo B, nós temos Santo André e Novo Horizontino na primeira e segunda colocação, Palmeiras fora. São Paulo na liderança do grupo C. O Corinthians, no grupo D, ele tem 7 pontos, o Bragantino tem 5 na terceira colocação, né? Os times que valem algum destaque. E eu pulei sem querer o grupo A, que tem o Santos com 7, Ponte Preta com 6, Oeste 3, Água Santa 1. Pois bem, uma pauta que eu meio que montei as pressas, eu falei bastante, 24 minutos. Então assim, gente, espero que tenham gostado. Semana que vem tem mais. Um abraço do Monge. Ei, ouvinte, está cansado dos dedões de Judas te apontando e julgando tudo que você faz e fala? Então chegou a sua hora de ser o juiz. No podcast Me Julguem, Lica Moon e Cristiane Navarro discutem temas atuais e de interesse geral com muito bom humor e racionalidade. E adivinhe só, elas e seus convidados estão lá para serem julgadas por você. Não é demais? Como se não bastasse, a Cris e a Lica ainda trazem assuntos rápidos do cotidiano com reflexões peculiares no Jura Cris e Fala Lica. Você não pode perder. O Me Julguem está disponível no Spotify e em todos os agregadores de podcast e também nas redes sociais. Me Julguem Podcast. Afinal, nós estamos aqui para isso.
Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Alô, alô Brasil! Alô, alô internet! Eu sou Fabiano Cris e finalmente estamos de volta aqui no Giro de Esportes NetoCast, simplesmente emocionando o torcedor. E chove demais aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas nem isso vai impedir o nosso regresso hoje à noite. Porque depois de umas longas férias estamos de volta com o melhor do futebol e do esporte. Totalmente para você, amigo ouvinte do NetoCast Esportes. E no programa de hoje nós vamos falar um pouquinho de como anda a preparação dos clubes cariocas para esse primeiro semestre. E eu não trago boas notícias para você não, amigo torcedor, não se empolga muito não, mas sem mais delongas, Mano Neto, rola a bola e vamos nessa. E então, amigos do NetoCast Esporte, a minha demora aqui em voltar aos comentários foi justamente pelo péssimo e desorganizado campeonato que está rolando aqui no estado do Rio de Janeiro. Esse que já foi o campeonato mais charmoso do Brasil, está sendo um campeonato bem atípico. Inclusive, os principais clubes estão utilizando times alternativos. Meu amigo ouvinte, eu me atrevo a dizer que esse é o pior campeonato estadual que eu já vi. E na minha opinião, como eu falo, é minha opinião, deveria ser a última edição desse campeonato. E é um campeonato confuso que não serve absolutamente para nada, a não ser para desgastar os times e para trazer dinheiro para a famigerada FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Não serve nem para preparar os times para os outros torneios durante o ano. Bem, e para finalizar, o que eu queria dizer são jogos ruins, gramados ruins, renda de público ruim, simplesmente um campeonato nivelado por baixo, tabela e chaveamento, como falei, muito confusos. Mas é isso aí, né? Vou apresentar para vocês o Campeonato Carioca de 2020. Meu amigo Neto, meu amigo ouvinte, a complicação já começa no chaveamento. Por quê? Os clubes são divididos em 2 grupos e tem mais um grupo aleatório chamado de grupo do rebaixamento. Ou seja, uma coisa que não tem absolutamente nada a ver. Uma coisa sem pé nem cabeça alguma. Pois é, aí no primeiro turno os times se enfrentam dentro dos seus grupos. E já no segundo turno é grupo contra grupo. Mas aí sabe o que acontece se um grupo for campeão dos 2 turnos? Era para ser campeão, né? Já do campeonato. Mas não acontece absolutamente nada. Ele ganha apenas uma vantagem em uma futura semifinal. Ou seja, você pode abrir mão do torneio que você ainda tem chance de ser campeão desse campeonato maluco, né? Pois é, amigo ouvinte, como falei, não tem pé, cabeça e muito menos alma. Bom, então seguindo essa bagunça desenfreada, eu vou falar para você a divisão dos grupos e já vou dar a classificação até aqui na 5ª rodada, ok? Isso porque a gente está tentando ainda desvendar como funciona essa fórmula mágica do Campeonato Carioca. Então vamos lá. Grupo A, com chances ainda de classificação, nós temos Boa Vista e Flamengo com 10 pontos e Botafogo com 9. Portuguesa tem 6 pontos, Cabo Friense e Bangu já estão eliminados com 3 pontos. E já no grupo B nós temos Volta Redonda e Fluminense com 12 pontos cada, Madureira com 10 e Vasco, Macaé e Resende já eliminados, todos com 4 pontos. A gente não começou muito bem, né? Já estamos eliminados do primeiro turno do campeonato, seu Abel não tá dando conta e me parece que vai ser um ano bem difícil para os times cariocas, né? À exceção do Flamengo, mas torcedor carioca se prepare. Bom, então, continuando a confusão, no grupo do rebaixamento temos América e Friburguense com 4 pontos cada e Nova Iguaçu e Americano com 1 ponto cada, ambos já rebaixados. Amigo ouvinte, aí eu pergunto a você, que porcaria é essa de grupo do rebaixamento? Aí eu descobri que esses 4 clubes desse grupo são aqueles mesmos 4 que subiram ano passado da Série B do estadual e agora eles estão brigando apenas para não voltar para a Série B, ou seja, para ter direito de disputar o Campeonato Carioca do ano que vem. Você entendeu? Nem eu. Então, para finalizar esse assunto tão confuso, essa semana tem a última rodada dessa primeira fase para que as vagas sejam decididas, já que nos grupos A e B os líderes estão empatados e tem mais 2 times em cada grupo que ainda tem chance de ficar com essa vaga, né? Confuso até o final, do começo até o final é confusão. Então, amigo Neto, amigo ouvinte, eu acho que é isso. Vida que segue.
Lembrando que temos um encontro marcado aqui todas as quartas-feiras, por hora acompanhando com vocês o campeonato mais confuso do mundo, o Campeonato Carioca de 2020. Eu sou Fabiano Cris e vou ficando por aqui, deixando aquele forte abraço e desejando a você uma semana de muita sorte e vitórias, não só para você, mas também para o seu time de coração. Um forte abraço, fui e é gol! 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 Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. Olá amigos do NetoCast Esportes, aqui é Rodrigo Bamontes e hoje vamos falar de NFL e NBA. Para começar, vamos falar que a NFL acabou. Sim, o Super Bowl foi um sucesso. O jogo entre San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs terminou 20-31 para o Kansas City Chiefs de virada nos últimos minutos. Sensacional. Este é o primeiro título do Patrick Mahomes, o quarterback que está na sua segunda temporada como titular. Sensacional. Além de ser o primeiro anel do treinador principal Andy Reid. Depois de tanto tempo na liga, ele tem mais de 20 anos aí treinando times. Sensacional também, meus parabéns. E com isso o Kansas City Chiefs tem um Super Bowl há 50 anos atrás e agora, no ano que a liga faz 100 anos, tem o seu segundo Super Bowl. Meio cabalístico, né? Mas isso pro lado do São Francisco também não foi bom, porque o São Francisco poderia empatar na quantidade de títulos com o New England Patriots, que tem 6 títulos, e o San Francisco 49ers tem apenas 5 neste momento. Vamos ver como é que vai ser a progressão disso aí no próximo ano e o que nos reserva esta nova temporada da NFL, que daqui a pouco já vai abrir as questões de draft para a temporada que vem. E agora vamos passar à NBA. Com o fim da temporada da NFL, o foco da imprensa passa a ser a NBA. E com isso, o que acontece? Os jogos, a partir de agora, têm muito mais visibilidade, tem muito mais público, muito mais presença e muito mais impacto. E daqui a 2 semanas, nós teremos o All-Star Weekend, onde teremos centenas de partidas sensacionais. E aí os desafios, né? Desafio de enterradas, desafio de habilidades, desafio de 3 pontos. Então, como que funciona? Terminou o Super Bowl. Essas 2 semanas aí é para esquenta, como se a temporada efetivamente tivesse começado agora para muita gente que realmente passa a acompanhar a TV, a NBA neste momento nos Estados Unidos. E dia 14 começa o fim da Semana das Estrelas, que aí nós teremos coisas sensacionais que envolverão aí os times, os jogadores principais. No campeonato de enterrado sempre tem uma grande surpresa, nessa vez nós temos aí a volta do Dwight Howard. No campeonato de 3 pontos, nós temos agora 2 arremessos bem longe aí, que imitam bem o jeito do Stephen Curry e do Damian Lillard de jogar a bola de 3. Temos também uma mudança no formato do All-Star Game, que é uma bagunça para explicar no tempo que nós temos aqui para falar de esportes, mas ele mudou completamente. É como se cada quarto da partida fosse um jogo diferente. Vai ser ver para ver se funciona isso na prática. E vale ressaltar que os 2 capitães aí serão o LeBron James pela Conferência Oeste e o Giannis Antetokounmpo pela Conferência Leste. E cada um deles vai, enfim, selecionar os jogadores aí dentre os jogadores selecionados para o All-Star de cada uma das conferências. Então vai ser muito legal isso. Vale ressaltar também que amanhã acaba o período de trocas entre as franquias. E nesses últimos dias vinha com uma questão de trocas bem morna, enfim. Mas de ontem para hoje, tivemos 12 trocas. Uma troca envolvendo 4 times pro Atlanta Hawks receber lá o Clint Capela no final das contas. Foi uma troca gigantesca, mas nós ainda temos coisas para acontecer. Dentre essas situações especiais, por exemplo, nós temos o André Iguodala, que está brigado com o time, efetivamente está
encostado recebendo salário, mas não está jogando e que ele quer ir para um time contender aí. E só que o salário dele é alto, é difícil alguém conseguir remanejar para conseguir ele. E ele está lá encostado em Memphis. E os jogadores, os rookies também já não querem mais ele lá no time. Então é uma situação insustentável. Vamos ver se até amanhã ele consegue uma troca para ele. Então com isso eu fecho aqui a coluna da NBA e volto pro Netão. E digo para vocês, escutem o Big Tree, ouçam, procurem aí no seu agregador. E estamos nas principais plataformas, tá bom? Um grande abraço para vocês e toca aí, Netão! E aí galera, beleza, caras? Aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Liv Cat, a chata. E a gente tá aqui pra apresentar pra vocês o Omega Cast, um podcast maluco, informativo, binário por natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br. O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Saudações. No próximo dia 8 de fevereiro, em Houston, lá nos Estados Unidos, vai ocorrer o UFC 247. Um card relativamente morno. Umas 3 lutas são realmente interessantes de se ver. O card preliminar vai começar às 8h15 no horário de Brasília e vai ser inaugurado com Austin Lingo versus Youssef Zalal. Depois o peso galo André El versus Jonathan Martins. Peso galo Domingo Pilarte versus Jordan Nilsson. O peso galo Miles Jones versus Mario Bautista. Peso meio médio Alex Morono versus Kalin Williams. Peso mosca Lauren Murphy versus André Ali. O peso médio Trevin Gillis versus Antônio Arroyo. Vamos encerrar o preliminar. O principal vai começar com o peso pesado Derrick Lewis versus Ilir Latifi. É uma luta interessante. O peso pena Mizard Bektik versus Dan Ige. Depois vem mais um peso pesado chamado Juan Adams versus outro peso pesado, o Justin Tafa. E as duas lutas principais, dentro do cinturão, a peso mosca, a Valentina Shevchenko. Ela é nascida, acho, ela foi criada no Peru, versus a americana Kathleen Chookagian. O favoritismo da Valentina, segundo umas bolsas de aposta, é de 90%, contra 10% da Kathleen. E a última luta, com favoritismo de 80%, o peso meio pesado John Jones vai enfrentar o Dominique Reis, valendo o cinturão da categoria. Essa luta vai talvez chegar lá para as 3 horas da manhã quase, né? Uma vez que esse card vai começar às 0 horas do horário de Brasília. E de MMA vai ter só isso. Os outros eventos vão começar aos poucos ao longo de fevereiro a montarem os seus shows. Até a próxima semana. Nossa, de novo? Outra vez essa música? Cansado de sempre ouvir as mesmas músicas nas rádios? Quer conhecer algo de novo e não sabe por onde começar? Conheça o Fermata Podcast, um podcast que fala sobre música de uma forma descontraída e sempre trazendo algo de novo para você conhecer. Acesse fermatapod.com.br e venha ouvir os nossos episódios. Fermata Podcast, música com um toque a mais. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar.
Façam como a Renata de Recife, Paolo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!